É, Boa noite, gente. Eu sou a Isabela Santana, uma das coordenadoras aqui é, do Visibilidade Indígena, né? E também trabalho no IB Festival, o primeiro festival de música indígena contemporânea do Brasil. E hoje a gente tem como convidado o Davi Hernandes Palmar, do povo Ayuyu, que é um cineasta. Ele é muita coisa, na verdade: jornalista, fotógrafo, cineasta, comunicador, curador. É, eu sou do povo Pataxó. Mando um salve aí pra minha família de Boca da Mata, da aldeia Barra Velha. E, e é isso, gente. Muito obrigada pela presença de todos. E eu vou convidar aqui o Davi para estar com a gente nessa live. Hola David, Hola, ¿cómo están? ¿todo bien? ¿Y tú? Muy bien, Gente, un poco nervioso. O Davi, ele fala português também. Então a gente vai fazer essa live meio no portunhol. E a gente vai se entendendo aí. Mas se apresente, Davi, se apresente. Oi, gente, voy a hacer mi mayor esfuerzo de falar português porque eu reconozco que hay gente que, que quando vão os espaços da gente fora do Brasil, eles fazem o maior esforço de falar castelhano, espanhol, né? Então, eu Uhum. acho que é o modo de poder ser correspondiente es tratar de no maltratar tanto el portugués. Mas fala um pouco do seu trabalho, se apresenta. Eu estava falando aqui. Se você não entender, se eu estiver falando muito rápido, você me avisa, tá? Tá E bom. aí eu repito. Estava falando aqui que você é jornalista, fotógrafo, diretor audiovisual, curador de cinema na América Latina e no Caribe, com especialização em cinema indígena, né? E você pertence ao povo Wayuyu da Colômbia, né? E você é assessor político da CLACP, que é a, que é a Organização Latino-Americana de Cinema Indígena e Comunicação, né? Uhum, Dos povos indígenas. uhum, uhum, Então, eu queria que você contasse um pouco do seu trabalho, né? uhum, uhum, Como comunicador, cineasta. uhum. Amaya Hersh Bushra, Tanoya Tayaka y David Hernández Palmar. Eh, este es mi saludo en mi idioma, em Wayunaiki. Eu acho que a gente faz diversidade de trabalho é por a falta de mais irmãos e irmãs que têm que ocupar esses espaços, é? Eu acho que eu tive que ocupar alguns roles, algumas ocupações, porque eu achei que era importante de trabalhar e compartilhar as experiências. Por exemplo, nunca imaginei que eu ia ser um curador. Mas que curadores? É uma coisa que eu assim me perguntava e falava assim que a curadoria, a gente vai faz uma seleção da filmes para um festival. Legal. Mas me perguntava quantos curadores indígenas haviam. Y allí era una respuesta un poco triste, no, no habían tantos. Entonces, el que un indígena tenga muchos roles también es una muestra de que necesitamos más trabajo para que esos roles sean ocupados por más hermanos y hermanas indígenas. Ahorita yo estoy trabajando como productor y distribuidor de películas hechas por indígenas de Abya. Y entonces creo que ese ha sido uno de los retos, que
hayan más personas ocupando distintos roles en sonido, en edición, en muchas cosas. Una cosa muy bonita es que en Brasil sí sé que, y he visto los trabajos que han salido en los últimos 5 años, he visto muchos trabajos hechos por la juventud indígena de Brasil. Entonces, de hecho, indígenas de Cunayala, indígenas de Colombia o indígenas de Venezuela. El pueblo guayú está en los dos países, en Venezuela y Colombia. Tienen como referente Brasil como la posibilidad de poder hacer cosas como lo están haciendo en Brasil, ¿no? Entonces yo creo que el hecho que yo haya podido pasar por todas esas cosas, el jornalismo, fotografía, edição, produção, curadoria, é um resultado, una muestra de seguir trabajando en esos espacios. Entendi. E você sente que a presença indígena da América Latina tem aumentado, tem alcançado mais espaço nesse tempo que você está trabalhando com curadoria, produção, cinema? Eu acho que sim, porque eu acho que mientras a gente tem a capacidade de pesquisar, ubicar, procurar e colocar no radar dos curadores, programadores, a gente pode conhecer que há muita contribuição feita por os indígenas, povos indígenas da América Latina. Eu acho que é muito esperançador, porque é assim que a possibilidade de fazer rede está em reconhecer, em fazer trabalho desterritorializado y que sea recíproco, sea una reciprocidad. Porque yo siento que hay un reto y es que nosotros vemos el cine de, por exemplo, a gente os maoris da Nova Zelândia, da Austrália, a gente do Canadá, dos Estados Unidos. Eles têm um trabalho legal feito. Mas a reflexão, eu acho que a gente tem que fazer é mais como nos reconocemos en la América Latina. A gente precisa conhecer trabalhos feitos por experientes. Por exemplo, se vou a conhecer um trabalho feito por um indígena nos Estados Unidos, ao menos eu deveria conhecer um trabalho feito por um indígena do Brasil, um indígena da Colômbia, porque assim se pode como fazer uma rede de comunidade de reconhecimento e assim de eliminar esse discurso de desconhecimento e discriminação que a gente às vezes são afetados por isso. Eu acho que é muito importante de reconhecer os trabalhos feitos, conhecer, pesquisar, de ver quem são os pioneiros, quem foram os que agora são velhos, que viraram velhos agora, como eu. Sim, eu acho que é um reto, mas uma possibilidade de adelantar e poder atualizar a possibilidade de fazer reconhecimento na rede. Sim. Eu vi aqui que o Gilmar tá aqui, eu fiz uma live com ele, ele é um cineasta, terena, né? E eu conversei com ele sobre essa questão da falta de estrutura, né? Que tem aqui no Brasil e provavelmente em muitos países da América Latina, né? E como essa falta de estrutura, de apoio, né? De editais do governo, faz com que a gente acabe tendo que buscar outras possibilidades, né? Outras alternativas, né? Você acredita que existe uma potência, assim, em buscar alternativas internacionais, mais do que governamentais, assim, por isso que você fala
da importância da conexão das comunidades, dos povos. Eu acho que é de muita importância de fazer o cabildeio das políticas públicas só para ter um argumento de exigir os direitos que a gente tem para contar histórias através do cinema. Uhum. Mas eu acho que quando a gente assegura a possibilidade de fazer intercâmbio, interlocução, fazer coproducción puede garantizar un dinero para completar un trabajo. Porque eu acho que o maior reto que os indígenas têm não é a ideia, não é filmar, é completar o filme. Então, depois de completar o filme, nossa, faz lançamento na comunidade, ou não, sabe, lá a cidade. Ah, mas o que acontece depois? Subtitulado, para que esse filme vá para outros povos, possa ser visto por outros povos, outros países. Subtitulado, festivais, que podem assim que pode assim contribuir ao fortalecimento de uma cinematografia indígena mais madura. Mas assim, eu acho que a estratégia que a gente tem que fazer agora é fazer coprodução entre indígenas que vivem em outros países, coprodução entre indígenas que são fronteiriços. Por exemplo, os Guarani. Os Guarani que vivem em tantos países. Os Wayuu, os Mapuche. Assim, há muitos exemplos que podem como demonstrar que há possibilidade de fazer um filme, fazer intercâmbio através da prática de uma coprodução. Sim. É, e é muito importante, né, para a cultura. Eu queria que você falasse um pouco da importância do cinema, por que que as pessoas precisam, né, também conhecer o cinema indígena, da importância do cinema para a nossa existência, né, e para o fortalecimento da nossa cultura. A gente se conheceu no Imaginative, né, que é um maior festival de cinema indígena e de mídias digitais indígenas do mundo, considerado hoje, né? E lá eu assisti o filme O Shui, La Luna e el Trueno, Uhum, uhum. que é do povo posso estar falando errado, Wiwa, Wilwa, Wiwa. Uhum. e o filme inteiro foi feito em língua nativa, né? E é uma língua que hoje está perto de ser extinta, tem pouquíssimos falantes dessa língua, né? E hoje no Brasil a gente tem mais de 247 línguas. E mais de 100 estão em extinção, né, também, como falam, e somos países multilingües, né? Uhum. E qual é a importância do cinema no papel, qual o papel do cinema, né, para o fortalecimento das línguas, da cultura? El cine sencillamente eh, puede encapsular historias e idiomas, de modo que las generaciones futuras puedan aprender y puedan seguir transmitiendo esos conocimientos. Eso primero. Segundo, hay pueblos en el mundo que el gobierno no los reconoce como un pueblo originario, un pueblo indígena. Y la única manera que tienen para poder determinar su identidad como pueblo indígena es a través del cine. Y es por eso que a veces en muestras en la América Latina tenemos películas de Irán, de Chechenia, de incluso de algunos idiomas del Reino Unido, porque ellos se consideran pueblos originarios. E claro, o jeito da unicidade é uma coisa muito complexa, especialmente na América Latina por a categoria de mestiçagem. Uhum. Mestiçagem pode ser muito perigoso, porque
abre assim, dá uma abertura a uma possibilidade de negação da identidade da gente, por vergonha. E não faz uma possibilidade de fazer um caminho de se reconhecer como uma pessoa com avós indígenas, com território, com terra para cuidar. Então, o cinema é vital para a reabilitação dos idiomas indígenas. Isso é, sem dúvida, indudável. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter presente todo o tempo. Y otra cosa importante es que puedan seguir contando la historia nosotros mismos. Por ejemplo, hay que hacer diversidad dentro del cine. No basta que un hombre indígena haga la historia de una mujer indígena. Por Uhum. muy indígena que sea el hombre, necesitamos que una mujer indígena cuente esa historia de esa mujer indígena. Y así se Sim. va también creando la diversidad dentro del cine. Incluso la mujer indígena que ha decidido salir de su comunidad para casarse con un blanco, sería bueno que otra mujer que pasó por la misma experiencia haga esa película. Porque puede ser que la hermana indígena que no vivió eso, por ser indígena puede contar la historia, pero no va a ser lo mismo porque no vivió lo que vivió la otra hermana. Entonces creo que lo importante es que empecemos a diversificar nuestras historias en nosotros mismos como pueblos indígenas. Eso es muy importante. A gente recebeu uma pergunta aqui do Mm. Gilmar. Ele está perguntando se você podia contar um pouco sobre transmídia e multiplataformas vista pela perspectiva originária da Colômbia. Sí, hay una experiencia que se llama El Buen Vivir. El Buen Vivir es una serie de televisión, pero también es transmedia. Se puede ver en plataformas de redes sociales y también en iPad y todo esto de, las, de las tablets. Ah, y es el buen vivir porque la historia o todas las historias tenían que ver sobre la perspectiva indígena en definir qué es vivir bien. Si es la medicina tradicional, si es defender el territorio, si es el del idioma, son distintas historias. Entonces, la página es muy fácil, se llama elbuenvivir.co de Colombia. Elbuenvivir.co. Lo voy a colocar aquí, lo voy a escribir. Isso, coloca aí. Eu vou te fazer uma perguntinha. Agora, não falando do cinema global e o cinema indígena dentro, né? Mas sobre a cena, né, do cinema indígena da América Latina dentro do cinema indígena global, assim. Você sente que, comparado com o cinema da América do Norte, ou da Nova Zelândia, o cinema indígena da América do Norte, ou da Nova Zelândia, ou da Austrália, o cinema da América Latina ainda é muito invisível dentro do próprio cinema indígena global? É, ainda é ainda invisível porque eu acho que os irmãos e irmãs indígenas que têm o poder de decisão de fazer uma seleção da América Latina têm um prejuízo por a qualidade do trabalho que a gente faz. Então, a gente, quando vai nos festivais lá, a gente vai e assiste todos os filmes deles, mas eles não assistem os filmes da gente. Então, É. não, a minha conclusão não é que eles fazem isso por mala vontade. Eu acho que é falta de informação e falta de filmes do impacto
que podem afetar as vidas deles. Outra coisa, o processo de colonização deles foi mais radical em termos da língua, em termos de fazer reservas para eles, e os modos de reconhecimento do Estado. Eles têm que fazer um teste de sangue para que o governo reconozca eles como indígenas. Então, é uma coisa também muito complicada para a gente como entender e também ter consideração sobre essa falta de interesse deles com a gente. Mas isso está cambiando. Isso está cambiando porque eles estão vendo iniciativas na América Latina, especialmente no Brasil, feito por a galera. Mas eu acho que isso é uma coisa que está cambiando. Não é uma coisa permanente. Eso está cambiando. En los últimos 2 años ha habido un cambio, pero todavía es invisible. Ainda é invisível. Sim, quando a gente tá lá no Imaginative, por exemplo, a gente vê videogame indígena, filme de zumbi feito por indígenas, né? E a gente aqui, em muitos países da América Latina, ainda tá na fase do documentário, né? E de estar buscando estrutura, né? E também buscando reconhecimento do próprio país, né? Porque as pessoas falam muito, o Brasil não conhece as próprias raízes, né? Porque é necessário a gente estar consumindo o cinema indígena nos nossos países, né? Tem cineastas, inclusive eu queria que você trouxesse indicações aí de referências da América Latina, né? Que você vê aí que estão na linha de frente do cinema atualmente, né? Porque aqui a gente tem Ascuri, a Olinda Tupinambá, Alberto Álvares, Graci Guarani. A gente tem muita gente aqui maravilhosa, né? E muitos desses filmes estão no site do Visibilidade Indígena, né? Cine Nativo. Se o pessoal quiser conhecer, porque eu vi que mandaram mensagem pedindo indicação, né? Eu queria que você trouxesse umas referências aí do cinema indígena da América Latina, os primeiros nomes que vêm aí na sua mente, para o pessoal conhecer um pouco, pelo menos ouvir, né, esses nomes. Maria Sohop, ela é uma indígena, mulher indígena do México. Ela tem feito um trabalho chamado Tote, Avô. Trabalho lindo demais. Esse diálogo entre uma mulher nova com sua avó a través del tejido. Eu gosto demais. El camino es largo, de Edgar Sacabún, da Guatemala. Un cortometraje legal. Voy a escribir aquí, Edgar. El camino es largo. El camino es largo. Ajá, es largo. Es largo. Ajá. Y así, voy a dejar unas páginas web para que puedan visitar y puedan mirar todos las películas que están más recientes. Por ejemplo, hay una nueva que se estrenó hace 2 semanas que se llama Mujeres Espíritu, dirigida por un hermano mapuche, y es sobre mujeres poetas de distintos pueblos de Abya. El hermano se llama Francisco Huichaqueo, es mapuche, el que dirigió esta película. Otra película para mí que siento que es fundamental, se llama En tiempos de lluvia. Tiempo de chuva. En tiempos de lluvia, de Itandewi Hansen. Es el primer largometraje de ficción
dirigida por una mujer indígena con todo un equipo indígena, Que con todos los valores incrível. cinematográficos. Sí, Sim. tiene 2 años de haberse hecho. Ah, Yo creo que es muy importante esta conversación porque podemos hacer esa como una selección con visibilidad indígena para poder ofrecer estas películas en línea y poderlas ver. sim, com certeza. E a gente pode, depois da live, né, a gente conversa e traz todas essas referências pro pessoal, né, para não precisar ficar escrevendo, né? Eu escrevo, a gente junta todas as referências e traz, faz essa curadoria. Aqui a gente recebeu uma pergunta da Amanda, que ela queria saber da sua experiência, né, com o cinema indígena, sobre como é. Mas você acabou de falar um pouco disso, eu também, do documental, né? Mas como, em que categoria tá essa produção de cinema indígena no geral, né? Ou na Colômbia? Se a gente tem mais documental, mais ficcional, como que estão essas produções? Yo creo que mientras exista mucha injusticia en nuestros territorios, el género que más se va a hacer películas es documental, porque es Uhum, el género de la documental. denuncia, es el género de la entrevista, el género de la resistencia, ¿no? Sin embargo, he visto cosas entre ficción. O linguagem indígena é muito bacana porque a gente pode fazer mistura. E a gente fica assim, com assombro, os curadores dizem, nossa, e isso ficção ou é documentário? E não dá para entender, né? Uma coisa indígena, a gente dá um jeito indígena, e, então Dá um jeito vira indígena. assim, dá um jeito indígena, né? Mas assim, eu gosto disso porque a, en cantidad es obviamente documental, pero están haciendo animación y están haciendo varias cosas. Yo quería responder también otras preguntas que hacían. En los últimos años, el racismo estructural nos ha hecho encontrarnos más con los pueblos afrodescendientes en la América Latina. Y tenemos premios, por ejemplo, el premio Anaconda de CLACPI es una convocatoria para indígenas y afrodescendientes, porque compartimos una misma lucha, tenemos un mismo origen, tenemos abuelos y territorios. Por ejemplo, yo acabo de producir una película que se llama Semillas de Lucha. Lo dirige Sementes un de hermano, sí, lo dirige un hermano mapuche que se llama Kurruf Nahuel. Lo produce Pacarina Champutís, que es indígena Pasto, un pueblo indígena entre Ecuador y Colombia, y se grabó con el pueblo afrodescendiente de Esmeraldas, en Ecuador. Entonces el pueblo de Esmeralda dijo, ¿cómo vienen a hacer cine aquí si nuestra prioridad es agua, es comida? Que el cine es para gente blanca, para la élite, eso no es para nosotros. Pero cuando se empezó a hacer el proceso orgánico, de explicar el guión, de hacer el guión con la comunidad, de hacer la película con la comunidad, eles dieron para entender y falaron así, nossa, o cinema é uma expressão humana e por isso que a gente gostou da cinema. E eles são protagonistas do filme, mas assim, eu acho que a gratitude de fazer, a gratitude de fazer um filme ou fazer uma aposta política entre afrodescendência e indígena é uma mesma causa. Ser visível na narrativa cinematográfica. Não somente como protagonistas, sino como gente que tem capacidade de contar as suas histórias próprias. Precisa de mais gente assim, de fazer intercâmbio intercultural. Por exemplo, não sei, alguém de um pueblo afrodescendente de Cartagena, da Colômbia, por exemplo. Eles me podem chamar para produzir o filme deles. Vou ficar feliz.
Então, é Uhum. uma coisa que a gente tem que se fortalecer internamente com outros povos. Isso. Eu vengo também de uma experiência intercultural que é o Destetado, um filme, um cortometragem que eu produzi, eu produzi em 2018, dirigido por um amigo que não é indígena ele. Construí com ele parte de roteiro e deu para fazer uma história que pode se acercar sobre o jeito queer das comunidades indígenas. Esse jeito que a gente não fala, um tema assim tabu que a gente não dá para falar Sim. interiormente na comunidade. Mas eu acho que é uma coisa que é muito importante de abordar para iniciar uma fala, numa conclusão, talvez uma aprendizagem, mas eu acho que é muito importante também ser humilde e ser estratégico com fazer filmes com la intención de que al final seamos nosotros mismos que contemos las historias. Eu acho. Sim, tem inclusive uma pergunta aqui que foi enviada pelo André, que dialoga muito com isso, né? Que ele queria que você falasse um pouco sobre as diferenças entre o cinema indígena feito nas aldeias e a passagem para uma grande produção, e adicionando também, né, a diferença de um cinema indígena, de uma pessoa não indígena, né, que vai fazer um cinema pensando num produto, né, e uma produção indígena. Assim, porque eu acho que muita gente quer ganhar em cima, né, das nossas histórias, né? Existe muita gente com interesse de ganhar em cima. E, Uhum. e aí eu queria saber um pouco sobre essas diferenças, o que difere e qual é a importância desse cinema sempre retornar pra gente, né? Hum. Além da grande coisa, a produção é a diferença entre o cinema feito nas comunidades ou por las comunidades com eh, o cinema feito por forâneos, falamos assim. Eu acho que o acompanhamento é legítimo, eu acho que é bacana, mas eu acho que os não indígenas têm que se perguntar a si mesmos se esa historia es importante de contar y si es a ellos los que les toca contar la historia. Porque hay una nueva generación de realizadores que están con la capacidad de hacer sus propias historias e não precisa de chamar a ninguém para fazer o filme. Podem Uhum. chamar eles para acompanhar ou para ocupar um rol, mas não o rol da narrativa. A narrativa tem que ser assim, desarrollada, assim, desenvolvida por os povos mesmos, eu acho. Não sou de essa gente que diz, não, los foráneos não, mas porque si no, no hubiéramos aprendido nada de las herramientas ni tampoco el lenguaje. Pero sí creo que en este momento los foráneos tienen que se preguntar si el filme que eles querem fazer le toca a ellos hacerlo o no. É uma pergunta sencilla, uma pergunta. E depois vem a fala. Bueno, fala com a comunidade vai decidir se precisam ter eles desenvolvendo o filme ou não. Eu acho que é uma coisa de questionamento agora, neste momento, porque há gente que pode fazer o filme lá. Sim, eu acho isso. Eu lembro que quando a gente se conheceu, eu te perguntei, né? O que hoje, com a sua experiência no cinema, na curadoria, na produção, como você define? É uma pergunta ampla, né? Mas como que você define o cinema indígena hoje, né?
Porque às vezes uma pessoa não indígena faz o cinema e a gente se sente representado, né? Eu lembro que você falou que é o cinema que representa, né? Você ainda vê assim? Como que é o cinema indígena para você? Cinema indígena é a possibilidade de representação própria. Eu lembro uma anécdota que a minha mãe foi assistir um filme feito na comunidade, uma comunidade Quayu. O nome do filme é La Raíz de la Resistência. Nossa, pra gente não indígena era uma coisa doida, dor de cabeça para eles, né? Porque era um filme musical, um videoclipe musical de 90 minutos. E a gente foi embora, não indígena foi embora do sala. Eles diziam, não dá, não dá para ver isso. Então, quando o filme finalizou, eu perguntei à minha mãe, mãe, você gostou? Ela, sim, gostou demais. Por quê? Porque o filme é como eu. Eu fiquei chocado e feliz porque ela definiu o cinema indígena, neste caso, cinema guayú. Es el cine en donde te puedes interpretar. Si você se interpreta em essa representação, então pode ficar mais confidente de falar com responsabilidade. Isso é cinema indígena. Isso é cinema guarani. Isso é um cinema guaiú. São agentes desses povos os que validam o conteúdo desses filmes. E se eles validam, bien sea porque estén de acuerdo o no, aí hay un cine indígena. Porque, por exemplo, hay un cinema indígena que não gosto. Não gosto não porque não sejam bons. Não gosto porque não sejam importantes ou relevantes os, os temas, os temários. Relevantes para o Talvez não povo. gosto, mas talvez sim é porque não gosto por a câmera. Ou porque fala de um jeito que é sensível para mim e não aguento. Mas isso não significa de que esse filme não tenha contribuição. É um filme importante. Mas é muito gostoso quando você fica com humildade para reflexionar o filme indígena. Mas assim, eu acho que o cinema indígena, cinema é cinema, é assim definido. Mas quando você fala de cinema indígena, é uma coisa que pode representar respetuosamente os rasgos de um pueblo. Isso eu acho que é cinema indígena. Hum, sim, Uhum. é bonito. Uhum. Eu queria que você falasse, porque assim, o cinema indígena, ele é um cinema que a gente precisa se sentir representado. E como você contou a história, né? A gente se sente representado, mas às vezes o não indígena não consegue enxergar, né? O que a gente vê no cinema, né? Uhum. Como que você vê que qual é o desafio aí, o que precisa ser feito, né? Sem moldar o cinema, né? Mas para que esse cinema dialogue também com o povo e de uma forma global, né? Para poder estar levando para outras partes do mundo. Uhum. Acho que eu expliquei bem, não sei. Não, tá bom, mas assim, Hum, eu lembro, eu lembro um papo que tive com uma irmã que, assim, a gente gostou demais Avatar, mas tem uma coisa, é um homem branco que é o link que salva o povo. Nossa, mais uma vez
otra vez un hombre branco, salvando um povo. O indígena não gosta, mas para a gente branca eles gostam porque é como o único modo para eles entender que hay detrás de ese Salvador. Toda la bagunza, todo el desastre y los problemas que están haciendo ellos en nuestras comunidades. Outra vez, não gosto dos filmes, mas eu acho que são muito importantes de assistir porque é uma maneira efectiva para começar, não é a definitiva. É uma das maneiras para começar a que os brancos fomentem respeito para os códigos indígenas, de como a gente vive, como a gente faz decisões de ficar no território ou de deixar no território para ir a estudar na cidade, ou que sei eu. Sim, é muito amplo, muito Amplo, complexo. é. Mas E eu você acho acha... que... Ah, desculpa, continua. Estou bem, estou bem. É, você acha que quem tá nessa linha de frente aí, ganhando muita visibilidade globalmente no cinema indígena, tá dialogando bastante com o povo? Quem são essas pessoas? Porque eu, de fato, não tenho muitas referências de quem que tá nessa linha de frente, pelo menos na América Latina. Na Do... América Latina, eu acho que Ángeles Cruz, as irmãs mexicanas, as parientes do México estão fazendo um trabalho grandioso. As mulheres. Maria Sohop, eu vou escrever para vocês, para que a gente Uhum. possam pesquisar sobre eles. Sim, a gente vai ter todas as referências depois. Por exemplo, Patricia Yayico, de Equador, ela é para mim, é uma super estrela. Ela é uma maestra, eu acho. Uhum. Gosto dela porque a linha de trabalho dela é a reflexão da mulher indígena que é militante e as coisas que eles têm que sacrificar para fazer militância no movimento indígena. Ela é mãe, ela é cineasta, ela é militante. Então, essa interseccionalidade, ela coloca os trabalhos delas próprios e vai assim como elaborando os discursos ao redor disso. Eu acho que é muito legal. O Brasil, a Patrícia Ferreira, Aham. Divino Chavanti, é, tem muitos, mas Tem assim, para muitos, se são precisar, muitos nomes. nomes e povos. Tá com uma cultura também. Cuicuro, está também Auki Esteban na Venezuela. E na Argentina? Como que é o cinema na Argentina? É porque eu vi que mandaram aqui um comentário falando sobre perguntando de referências do cinema indígena na Argentina. Você El tem? pueblo Com, el Com sí, se llama Baché Nuem. Ela é uma mulher cineasta indígena del pueblo Com. Com se escribe Q-O-M. Baché Nuem. Baché Sim. Nuem. Baché Nuem. Ela, esse é o nome dela, Baché Nuem. Ela é indígena Com e ela tem feito vários trabalhos. Ela é uma das pioneiras também de cinema indígena de Argentina. Lembro Francisca Cabral, ela é mapuche, mas ela estudou lá na Argentina. Ariel, el guaraní, es brasileiro argentino. Ariel, hay muchos referentes São latinoamericanos, muitas. Sim, a gente vai tanto trazer todas. pioneros, Uhum. tanto
tanto de los pioneros como también de los nuevos. De los nuevos, por ejemplo, está Duren Guagua, que él es indígena Dule de Panamá. Él, man bacán. Él, assim, pariente que faz oficinas de roteiro para os parentes dele. Fui convidado para participar em uma oficina com eles. E gostei, porque ele acha muito importante que os parentes tenham acesso a oficinas para entender e se diversificar os roles da desenvolvimento da cinema indígena. Ele foi um produtor para Casa do Papel, essa série no Netflix. Ele trabalhou aí como produtor, então ele tem uma um diálogo com esse mundo mainstream media, mas assim, ele é muito da comunidade, fica lá na comunidade, fica lá na cidade e trabalha. Eu acho que Faz é muito um trabalho coletivo, interessante. né? Sim, a dinâmica do trabalho dele e o trabalho que ele tem como filmografia. É muito interessante. Vou escrever para você. Sim, Tuiringuagua. está bem. É, falando sobre Mad Natives, né, tem uma pergunta que eu queria fazer para você. Para quem está assistindo essa live, ou para quem chegou agora, né? O Imaginative é um festival de cinema indígena. é, e, e ele foi creio que foi, né, até onde a gente sabe, o primeiro festival que hoje escolhe filmes curtas, né, que podem Uhum, concorrer ao Oscar, uhum, né, o que é uma vitória, né, pro cinema indígena, né, porque sim. E eu queria que sim. você falasse da importância disso, né, da gente ter esses grandes festivais, da gente ter fortalecido os festivais de cinema indígena, né, para estarem em eventos enormes como o Oscar, né? Hum, hum. Dos cosas. Uno, bueno, tres cosas. Uno, es importante fortalecer nuestras propias muestras y nuestros propios festivales, para que podamos también nosotros ser selectores de películas para esos espacios. Es un reto que tenemos en Abya Yala, ser muestras y festivales que podamos ser selectores para nominar a Oscar. Eso sería un reto. Segundo, Imaginative es un festival muy importante para la cinematografía indígena porque, como dijiste, ellos seleccionan para poder ser considerados por los curadores en el Oscar. ¿Qué significa? Porque si, porque si lo haces desde Brasil, primero tienes que haber estrenado en todos los cinemas de Brasil, haber levantado plata en taquilla y que Brasil te postule para ser considerado a Oscar. En cambio, con Imaginative, solamente porque tu corto esté en ese festival y que cumpla con los requisitos, va directo a los curadores de Oscar, sin tener que pasar por Brasil y sin tener que pagar todo el costo, porque es muy costoso, poder Sim. pasar por todo ese circuito en Brasil. Entonces, es muy importante y creo que es muy posible de que vayan a salir más filmes de América Latina por Imaginative. Otra Hum, cosa Imaginative que es importante es que puede compartir las películas de Ayala con otros festivales de otras partes del mundo. Y este año fue muy importante porque por primera vez gana un indígena que es Taika Waititi y él dio un discurso cuando recibió el premio por el guión, mejor adaptación de guión de Roteiro. Y él dedicó ese premio a los niños indígenas del mundo y él dijo una palabra en maorí, ¿no? Maori sim. ora, que entonces él agarró y esa palabra la dijo el creador del mundo maorí y ahí nació todo.
Entonces, espiritualmente, lo que dijo Taika allí en el Oscar es que nazca el cine indígena, porque aquí va a venir el cine indígena. Entonces, creo que espiritualmente ya hay un trabajo hecho por los maoríes, en este caso Taika, para que las demás películas nuestras lleguen allá. Entonces creo que es muy importante esas tres cosas. Uno, fortalecer los, las muestras y festivales en territorio, para que podamos también tener esa capacidad de postular y de seleccionar filmes para Oscar en un futuro. Sim. E eu sinto muito que esse é o caminho do fortalecimento, né? Tá Mm, fortalecendo a comunidade primeiro, né? Depois fortalecendo o território, com as mostras, né, no país, nos estados, e depois indo para fora, né? Mas é muito importante esse primeiro passo, que é o fortalecimento comunitário, né? A autonomia comunitária, principalmente. mm, A gente está chegando perto do final da live, né? Vai ujú. fechar em 9 minutinhos. E, Opa. é, e eu gostaria que você pudesse falar uma mensagem final, né, para o pessoal que está assistindo a gente, sobre o que você quiser, mas Mm, também relembrar, né? Isso eu estou fazendo, mm, né? É relembrar a importância da gente consumir, da gente assistir, buscar conhecer e se abrir para o cinema indígena, para os cineastas indígenas, né? mm, Do Brasil e todos os dos países que tem. E da América Latina, principalmente, né? Também, que a gente está focando aqui. ujú. E aí, há uma luta que a gente tem que fazer, que é a luta contra racismo, a luta contra desmatamento nos territórios. Eu acho que é uma coisa vital para ter alguma coisa ou algum referente para você contar. Porque depois pode virar como gente branca que não tem histórias mais que contar e por isso que eles vão para a comunidade, para achar uma história para eles terem capacidade de contar. Ah, porque é distinto os parceiros que não são indígenas, eles vão lá, ficam lá, moram lá e faz oficina com a gente. É muito distinto. Que é um grande cineasta vá para a comunidade solamente para buscar a textura, a estética indígena como elemento decorativo para contar a história. Distinto mundo. Né? Ah, então, é muito importante essa troca, esse intercâmbio, essa parceria entre os pueblos afros e indígenas, porque há distribuidores afros que se especializan en distribuir películas indígenas y afrodescendientes. Hay productores indígenas que trabajan para afrodescendientes y para indígenas, como en mi caso. Hay, y porque sobre todo hay que fortalecer la capacidad de abrir a janela para a gente para fazer a contribuição de que esse negócio da indústria cinematográfica. Você pode transitar para lá e você decide se você quer ficar lá. Eu acho que é uma coisa de ir, volver, sem perder identidade. Porque o importante é que as histórias sejam vivas no mesmo território. Não para ficar com nostalgia lá, uma sala do cinema no Berlim, por exemplo. Né? Uhum. Assim, resumido, o primeiro estreno mundial de seu filme, hágalo em território. Então, quando você tenha o estreno mundial branco de seu filme, você, quando vai dar sua fala, fale assim. Não, já tem um estreno mundial na minha comunidade, na aldeia. É? Sim.
Já fiz, tenho feito. Sim. Ah, sim, eu acho que a gente quer fazer coprodução, a gente tem que fortalecer ventanas de difusão, como mostras e festivais, e a gente tem que fazer também subtitulado em espanhol e em português. Fazer esse intercâmbio para a gente conhecer quem são os parentes que estão fazendo cinema indígena agora. É uma coisa urgente e importante. Que é a importância, isso é uma mensagem também para os parentes, né? Da gente continuar produzindo, da gente resgatar, né? Tá fortalecendo sempre e entender que a gente tem capacidade, que a gente é muito bom no que a gente faz, que a gente tem muita história, que a nossa cultura tá viva, que tá em movimento e que o cinema é para falar da vida, né? O cinema ele traz o território e quando a gente faz, né? Pelo nosso povo. Então, a gente precisa estar conhecendo o trabalho dos parentes sempre. E é isso. Eu acho que o Davi falou bastante, na verdade. Eu tô aqui só para dar uma mediada mesmo. Não, brigadão, pariente, mas eu fiquei nervioso porque é muita ideia na É, cabeça de uno em virar os idiomas, a linguagem. Então, sim, eu, sim. se hubiera mais, eu ficaria feliz se pode a gente se concentrar em um só idioma, mas não dá, porque, É, porque as ideias fluem espanhol, fluem português, você me faz uma mistura, uma bagunça. eu mesma tô tentando falar calma, né? Mas eu falo muito rápido. Tá Mas eu perto de acho que é um acabar. indicativo que a gente quer fazer uma. Tem que isso não fala mais. É uma indicativa que a gente pode se encontrar de novo. Sim, exatamente. E eu queria Oh, agradecer a sua presença, Niti Aweri, muito obrigada pela sua presença, por estar ensinando aqui pra gente um pouco do panorama do cinema indígena da América Latina, trazendo sua experiência pra gente. E muito obrigada, tô com saudade de hum. você. E, e um abraço, muito obrigada aí por estar, e muito obrigada pro pessoal que está assistindo, né? Obrigado. Boa noite. Boa noite, Tacohan.